E aí, transformandos, vídeo de hoje eu vou falar para vocês quais são os 3 maiores erros para quem começa a estudar do zero pro concurso de oficiais temporários da Marinha do Brasil. Se você ainda não conhece esse concurso, eu sugiro que você fique até o final para poder acompanhar e não começar estudando errado desde agora. Fica aí. Bom, gente, vocês já sabem que eu fui oficial temporária e eu sei exatamente o que fazer para passar, porque eu também fiz muitas coisas erradas que me ajudaram, inclusive, a não passar de primeira. Eu não fui aprovada inicialmente, eu precisei tentar a segunda vez para poder passar para o concurso de oficiais temporários da Marinha. E a gente tem um curso, né, gente? Então eu vejo os nossos alunos cometendo alguns erros, né, fazendo algumas coisas que não deveriam fazer. E para você, independentemente de ser nosso aluno ou não, eu quero que você sinta-se extremamente à vontade e principalmente em se inscrever no canal, deixar seu like para eu saber que você está gostando do nosso conteúdo e, claro, ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo e tá sempre à frente da sua concorrência, porque esse concurso está tendo cada vez mais concorrência. Mas para você não ver só as dicas da Marinha, você também pode ver as dicas para estudar para a Marinha. E hoje eu vou falar sobre os 3 maiores erros daquela pessoa, daquele candidato que começa a estudar em cursinho, inclusive, ou sozinho, mas que principalmente ou necessariamente está estudando para esse concurso pela primeira vez. Bom, vamos lá. Primeiro erro. O primeiro erro é você. Bom, antes, as disciplinas que caem nessa prova para oficial temporário da Marinha, que são basicamente 2, português e formação militar naval. Formação militar naval nada mais é do que as matérias ou os assuntos, os temas específicos sobre a Marinha, sobre o dia a dia de bordo daquele militar. E português, que é o português nosso, velho de guerra, só que tem uma peculiaridade. Eu tinha muito medo, aliás, muito mais medo de formação militar naval do que de português, porque português eu achava que eu já sabia, eu já tinha tido contato com essa matéria durante minha vida inteira e formação militar naval eu não fazia a menor ideia, nunca tinha escutado falar. Mas esse é um erro clássico. Então, o primeiro erro é você começar a estudar, ou melhor, você escolher uma das matérias para começar a estudar. Não faça isso. Não comece português para depois começar a estudar formação militar naval. Por quê? Porque se você começar português para só depois começar a formação militar naval, você nunca vai estudar a formação militar naval. Porque português é um assunto tão extenso que você não vai terminá-lo até o dia da prova, até a ponto de terminar o assunto, dominar o assunto e assim começar uma outra disciplina. E o contrário também não. Ou seja, se você começar estudando por formação militar naval e depois começar português, você vai ter pouco tempo para estudar tanta coisa de português. Dá para fechar a formação militar naval e depois começar português? Dá. Só que se você fizer isso, você não vai fechar português. E se você começar português e deixar a formação militar naval, você não vai estudar a formação militar naval. E se começar por formação militar naval, vai ter pouco tempo para estudar português. Então, o que você tem que fazer? Estudar os dois. Como assim? Acredite em mim. Eu não tô aqui investindo meu tempo para dar uma dica furada para vocês, né? Mas como que se estuda para 2 disciplinas tão distintas? O que você precisa fazer é estar em constante acesso às 2 disciplinas. Então, por exemplo, lá no curso Transformação Militar, a gente tem todo o plano de estudo para você não só ter acesso ao conteúdo, como também você exercitar e continuar mantendo uma revisão sobre esse assunto, tá? Então, a primeira dica para você que nunca estudou para esse concurso é comece por formação militar naval junto com o português. E para isso você vai precisar fazer um cronograma. Os nossos alunos já têm esse cronograma, ele já está pronto desde o início do curso
tá lá na nossa plataforma para vocês não se perderem. Beleza? Mas a segunda coisa que eu preciso que vocês precisam saber é, o segundo grande erro é você não se preparar para a prova. Mas como assim? Estudar não é se preparar para a prova? Mais ou menos. Eu explico. Muitos alunos bons, excelentes, excepcionais do curso Transformação Militar tiveram um desempenho excelente, tiveram um desempenho, um desenvolvimento, inclusive uma evolução nos estudos espetacular. Entretanto, no dia da prova, não consigo pontuar. Só que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Por quê? Porque os candidatos não se prepararam como deveriam para a prova. Então, como que se prepara para a prova? A coisa mais relevante, além de estudar, é você trabalhar o seu ponto emocional. E como você pode fazer isso? Aliás, como você deve fazer isso? Através de simulados. Existem as provas anteriores para você que não tem acesso ao curso. É bom que você faça e refaça algumas vezes essas provas anteriores para você saber como é que é a banca. Para você saber como é que a banca geralmente procura fazer a questão para você entrar da melhor maneira dentro do conteúdo para você estudar, tá? É bom você saber como aquele determinado conteúdo vai ser perguntado para você e geralmente de ano a ano a banca muda anualmente, mas a maneira que se é perguntado ou o conteúdo que é perguntado não muda. Então é importante que você faça as provas anteriores. Se você já fez as provas anteriores, é importante que você faça os simulados. E o mais importante do que você fazer os simulados é que você faça nas condições de preparo, nas condições mais próximas do dia da prova. Por quê? Na hora da prova, tem o nervosismo e isso precisa ser trabalhado. É importante que você comece a fazer o seu simulado e não pare até terminar, porque, meu amor, na hora da prova você não vai poder atender telefone. Na hora da prova você pode, mas não deve sair toda hora. Então, essas interrupções que são até permitidas na hora do seu simulado, é importante que você entenda ou que você literalmente simule as condições enquanto você estiver fazendo o seu simulado conosco, ou enfim, de alguma outra forma, mesmo que improvisado, que seja nas condições que você vai encarar no dia da prova. O silêncio, a cadeira, os exercícios, os mais próximos possíveis do dia da prova, e isso você vai ter muito lá no curso, porque a gente, enfim, elaborou muitas e muitas, milhares, eu posso dizer, de exercícios baseado em cada parágrafo da bibliografia. Acredite se puder e pague para ver se tiver afim. Mas o que importa é que você esteja pronto para o dia da prova, ou seja, simulado é extremamente importante. E o terceiro erro, que eu nem considero um erro, eu considero um pulo do gato, sabe? Assim, aquela coisa que diferencia aquele que passa com tranquilidade e aquele que bate na trave. Então, é esse o pulo do gato, que é fazer mais de uma vez o ciclo de estudos. Como assim? Quanto mais cedo você começar a estudar para a prova de oficial temporário da Marinha, maior e melhor serão as suas chances e as suas possibilidades de ser aprovado. De acordo com o nosso histórico, a gente sabe que, vamos lá, em 4 meses, mais ou menos, você consegue fazer um ciclo de estudos. Então, dependendo, obviamente, do seu ritmo de estudos, porque tem gente que tem mais tempo para estudar, tem gente que tem menos tempo para estudar, mas tô arredondando, tá? De 4 em 4 meses você consegue fazer a revisão do conteúdo, digamos assim. Só que a gente considera que a primeira batida, digamos assim, é só para quebrar o gelo. É a apresentação inicial do conteúdo. A segunda etapa do ciclo de estudos é aquela parte que você vai fazer o afinamento
daquilo que ficou faltando. Então, não vai ser uma simples revisão, mas você vai acertar ali as arestas, entendeu? Vai tirar as dúvidas que não ficaram claras para você. E, de preferência, no terceiro ciclo de estudos, aí sim, é exercício em cima de exercício, revisão intensa, e você vai passar com muita tranquilidade. Não tem como você fazer ou deixar de fazer esses 3 erros e não passar na prova. Essa é uma prova anual que você tem plena capacidade e possibilidade de estudar com 1 ano de antecedência e totalmente possível que você consiga fazer mais de um ciclo de estudo. Com a gente pode tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida em relação ao estudo ou técnica de estudo, eu sugiro que você entre lá no nosso grupo de estudo gratuito do Telegram. Lá a gente te ajuda com pontos estratégicos de quem já foi candidato e quem também já foi banca de prova, que somos nós, hoje atuando como tutores ou instrutores para preparação dos futuros candidatos ou dos futuros oficiais temporários da Marinha do Brasil. Então, o recado que eu queria dar para vocês é esse. Fiquem ligados, entrem no grupo de estudos e vamos juntos rumo à sua farda branca.